Tragédia brasileira. Além das 220 mil mortes da Covid, a educação corta 72 mil empregos em 2020. São Paulo lidera. Muitos alunos não vão reencontrar professores e assistentes, bem como os profissionais de apoio nas escolas. Para além das 220 mil mortes da Covid-19, concentradas na população de maior idade, os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados da CAGED, divulgados nesta quinta-feira, 28, pelo Ministério da Economia, escondem outra tragédia, cujas consequências serão sentidas pelas gerações mais jovens. Depois dos 2.027, 896 trabalhadores admitidos na atividades de alojamento, alimentação, hotéis similares e bares e restaurantes. A educação foi quem mais demitiu trabalhadores com carteira assinada, 72.205 profissionais, e a maior parte foi concentrada em dezembro, 42.024 pessoas. Vale lembrar que antes da tragédia da Covid-19, o Brasil tinha mais de 12 milhões de jovens entre os 14 e 24 anos que não estudavam e nem trabalhavam. Com as exigências de qualificação sem estudo, o ano de 2020 foi perdido para a maioria dos estudantes, sobretudo os da rede pública, sem acesso a computadores ou Wi-Fi para estudo remoto em casa. E o ano de 2021 começa com os maus preságios na educação. Os números do CAGED reservam uma triste realidade na retomada das aulas em fevereiro, nas redes públicas e privadas dos principais municípios brasileiros. E o estado que teve o maior fechamento de vagas na educação em dezembro é justamente o mais rico e populoso, São Paulo, com 46,4 milhões de habitantes. Demitiu no fim do ano 17.496 profissionais da educação. Em todos os níveis, muitos alunos não vão reencontrar professores e assistentes, bem como os profissionais de apoio. Paulo fechou com menos de 1.159 vagas de carteira assinada em todas as atividades. No estado do Rio de Janeiro, que liderou as perdas de emprego, com CLT, 127.155 vagas fechadas em 2020, sendo o setor de alojamento. A alimentação mais afetada, houve perda de 3.895 vagas na educação em dezembro, um pouco menos que Minas Gerais, 3.888, porém, com 21,4 milhões contra 17,2 milhões do Rio de Janeiro, e o Paraná promoveu 2.814 demissões na educação em dezembro. No Nordeste da Bahia, liderou o fechamento de postos no segmento, com 1.789 demissões em dezembro. A terceira categoria que teve mais demissões em 2020 foi a das atividades de transportes e armazenagem, que incluiu Correios, 54.748. Postos com carteira assinada, com isolamento social e a restrição às aglomerações, que fecharam teatros, cinemas e outros pontos de diversão. Os segmentos de arte, cultura, esporte, recreação fecharam. 26.818 vagas, a soma de posto perdida em educação, cultura, esporte, lazer passa assim de 300 mil vagas. Números do CAGED para animar. Já virou hábito, segue o máximo dos pré-relatos dos governos, desde o regime militar, que o ex-ministro da Fazenda Rubens Recupero explicou
citou em 1994 e lhe custou o cargo. O que é bom a gente divulga, o que é ruim a gente esconde. Para enternuar o má notícia do desemprego, que até caiu um pouquinho em novembro, segundo o IBGE, o governo Bolsonaro passou a divulgar no mesmo dia dados do CAGED do mês seguinte, dezembro de 2020. Os números gerais de 2020, divulgados nesta quinta-feira, 28, pelo ministro da Economia, parecem bons, apesar dos estragos da Covid-19 no mercado de trabalho, formal, sobretudo informal. O ano fechou com a criação de 142.690 vagas com carteira assinada, mais 342.362 vagas foram criadas em janeiro e fevereiro. A pandemia foi decretada em 16 de março, mês que teve 2.072.808 demissões de CLT. Assim, o saldo negativo das demissões da Covid-19 no Brasil foi a perda de 199.672 vagas, sobretudo de março e junho. As perdas em dezembro, as menores em 2 décadas. No período mais agudo da pandemia, embora o governo tenha criado o plano para redução de salário, linhas de crédito para manutenção de empregos foram fechadas 1.618.219 vagas. Já no segundo semestre de junho a novembro, com a economia recuperando um pouco de fôlego, foram recriadas 1.486.453 vagas em dezembro. Com o tradicional do país, perdeu 67.906 vagas, mas foi o maior número nos últimos 20 anos. Em dezembro de 2019, o país perdeu 307.311 vagas com carteira assinada. Em dezembro de 2018, foram fechados 3.034.462 vagas em 2017. Tinha sido perdido 3.028.539 postos. Os recordes de perdas foram em 2015, no auge da recessão do segundo governo Dilma, quando foram demitidos 5.096.206 trabalhadores com carteira assinada. O pior dezembro foi o de 2008, segundo o governo Lula, quando a crise financeira mundial de agosto e setembro provocou a perda de 654.949 mil vagas, proporcionalmente ao total de pessoas com carteira assinada. O impacto foi maior de todos. IBGE, subutilização caiu para 32,2 milhões. Até aqui parece que a situação está melhorando. De fato, a recomposição do emprego, os dados da PNAD da Covid-19 do IBGE, referente ao trimestre setembro, outubro, novembro, indicam uma reversão do índice de desemprego. A taxa de desocupação medida em relação à força de trabalho caiu de 14,6%. No período de junho, agosto, setembro, quando havia 14,4 milhões de pessoas desempregadas para 14,1% de setembro a novembro, quando o total de desemprego baixou para 14,1 milhões. Mas a pesquisa do IBGE tem há décadas um defeito grave, como utilizar os pedidos de emprego junto ao Sistema Nacional de Empregos, do CINE. Só registra quem estava procurando emprego na semana da pesquisa, quando o mercado está fechado. Em situação normal, muita gente nem sai de casa e procura de emprego, que está difícil com os casos da Covid-19 crescendo. Por isso, o IBGE cruza os dados de desemprego com números da população ocupada eram 94
Por isso, o IBGE cruza os dados de desemprego com números da população ocupada. Era 94,416 milhões em setembro, outubro, novembro de 2019. Desceram até 81,666 milhões de junho a agosto, com a perda de 12,7 milhões de postos, voltaram a 85,578 milhões de setembro. Novembro, a recuperação de 3,910 milhões de postos. Uso total de pessoas que estão com potencial de trabalho subutilizado também diminuiu para 32,2 milhões do trimestre setembro, outubro, novembro, com redução de 1,2 milhões de pessoas supostamente encontraram emprego formal com CLT ou voltaram a atuar na informalidade. Mas a comparação com o mesmo trimestre de 2019 mostra o tamanho do impacto da Covid-19. Houve um aumento de 21% no total de pessoas com capacidade laboral utilizada aquém do seu potencial. Tradução: pessoas sem trabalho ou trabalhando mesmo do que podia, precisava, com perda de renda, portanto, em valores absolutos, mais 5,6 milhões de pessoas contra o mesmo trimestre de 2019. O Brasil terá papel-chave em negociação climática, diz Casa Branca. O Brasil terá um papel-chave nas negociações climáticas do governo. Joe Biden disse à Casa Branca nesta quinta-feira, 28. Essa é uma grande prioridade para o presidente Biden e por isso que ele pediu para seu bom amigo, ex-secretário John Kerry. Liderou nossos esforços climáticos internacional. Certamente o Brasil será um parceiro-chave nisso, disse o secretário da imprensa da Casa Branca, Jan Psaki, em entrevista coletiva. Durante a campanha presidencial de 2020, Biden afirmou que a floresta amazônica está sendo derrubada e propôs que o país ofereça 20 bilhões de dólares ao Brasil para que o desmatamento seja interrompido, ou haveria consequência com a economia, com a agência Reuters. Começa a vacinação de profissionais de saúde e idosos. Os profissionais da saúde da cidade do Rio de Janeiro, com ao menos 60 anos, que atuam nas redes pública ou privada, já podem procurar 236 clínicas da família, centros municipais de saúde, para serem imunizados contra a Covid-19. A vacinação desse grupo deve ocorrer até dia 3 de fevereiro. Estão incluindo nessa lista enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares, bem como funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados. Para receber a vacina, esses profissionais deverão levar documentação e comprovante de seus conselhos de classe A. Vacinação também continuará para os funcionários da urgência e emergência das unidades hospitalares envolvidas no atendimento da Covid-19, para os que realizam exame de doença. A Secretaria Municipal de Saúde orienta o restante da população não procurar postos de vacinação neste momento, já que a imunização permanece restrita a uma parte dos grupos proprietários definida pelo Ministério da Saúde. Na semana passada, a imunização começou pelos idosos maiores de idade com deficiência que morreram em abrigos de longa permanência. Além dos profissionais que atuam nestes locais, também começaram a ser
vacinados com a primeira remessa de imunizantes os trabalhadores da saúde que atuam na linha de frente contra a Covid-19 e a população indígena que vive em aldeias. A primeira semana de vacinação contou apenas com as primeiras 6 milhões de doses da Coronavac produzida no Instituto Butantan, em parceria com o laboratório Sinovac. Nesta semana, começará a ser aplicadas 2 milhões de doses da vacina AstraZeneca Oxford, importadas prontas da Índia, onde foram produzidas pelo Instituto Serum, e os 2 imunizantes possuem autorização de uso emergencial na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que atestou sua segurança e eficácia na prevenção da Covid-19. A cidade do Rio de Janeiro já aplicou cerca de 60 mil doses da Coronavac, das 115 mil disponibilizadas inicialmente para o uso com a vacina. Requer uma segunda dose ser recebida em menos de um mês. Foram reservadas outras 115 mil unidades para aplicação dos que receberam a primeira dose. No caso da vacina AstraZeneca Oxford, importada da Índia, as 77 mil doses já recebidas pela Prefeitura serão aplicadas imediatamente, seguindo a orientação do Programa Nacional de Imunização da Fundação Oswaldo Cruz. No caso dessa vacina, a dose de reforço só deve ser aplicada 3 meses após a primeira dose. Brasil tem menor perda de vagas em dezembro desde 1995. Fecha o ano com criação de vagas. O Brasil fechou 67.906 vagas formais de trabalho em dezembro, na menor perda para o mês desde 1995. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do CAGED, divulgou nesta quinta-feira pelo Ministério da Economia. Apesar do saldo negativo em dezembro, que obedece ao efeito sazonal, no ano marcado por grave crise econômica em meio à pandemia da Covid-19, houve criação líquida de 142.690 vagas, resultados de 15.166.221 milhões de demissões contra 23.531 milhões de desligamento com ajuste até dezembro do ano passado. Em 2020, o emprego formal teve um amparo do programa Bem lançado pelo governo em meio à pandemia, que autorizou a empresas suspenderem provisoriamente os contratos de trabalho ou reduzirem as jornadas e salários dos empregadores que receberam uma compensação parcial em pagamentos do governo. No ano, foram fechados 20,1 milhões de acordo com o BEM, contemplado cerca de 9,8 milhões de trabalhadores e 1,5 milhões de empresas, segundo o Ministério da Economia. O setor de serviços mais prejudicado por medidas de distanciamento social adotadas na pandemia foi o único que fechou vagas formais de empregos no ano passado, no acumulado do ano, 132.584. A construção foi o setor campeão de crise líquida de vagas, 112.174, seguindo da indústria, 95.588, agropecuária, 61.637 no comércio, 8.130. O resultado de dezembro veio melhor do que a expectativa de análise consultados pela Reuters, que previa um fechamento de 115 mil postos de trabalho formais no mês passado. O fechamento líquido de vagas no mês foi mais baixo desde 1995. 42.328 ficou bem inferior ao registrado em dezembro de 2019. 307.311 vagas. Os dados do emprego com carteiras assinadas contrastam com os números do mercado de trabalho geral, incluindo os informais, que apontam
para um desemprego historicamente elevado de 14,1%, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do IBGE, também divulgados nesta quinta com a agência Reuters. Biden convoca a cúpula sobre o clima para 22 de abril. Estados Unidos deve apresentar metas mais ambiciosas sobre emissões. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, convocou uma cúpula global sobre o clima para 22 de abril, data em que é celebrado o Dia da Terra. A expectativa é de que o democrata use a ocasião para anunciar metas mais ambiciosas de redução das emissões de poluentes nos Estados Unidos, assim como já foi feito por dezenas de países do mundo em dezembro do passado. Não podemos mais esperar a hora de soluções concretas na luta contra as mudanças climáticas e a América deve voltar a liderar a resposta do mundo. Esta crise, disse Biden na última quarta, 27, ao anunciar um pacote de ação contra o aquecimento global. Um dos primeiros atos do democrata na Casa Branca foi devolver aos Estados Unidos o Acordo de Paris sobre o clima. O presidente também pretende investir 2 trilhões nos próximos anos para possibilitar a transição energética para fontes renováveis e, durante a campanha, prometeu cobrar o Brasil sobre o desmatamento da Amazônia. Segundo o plano de Biden contra a crise climática, os Estados Unidos vão neutralizar suas emissões de gases de efeito estufa até 2050, mesmo prazo prometido pela União Europeia com a agência ANSA. Revelado a doença que quase triplica o risco de morte por Covid-19. Pesquisadores norte-americanos descobriu que a probabilidade de morte por coronavírus é quase 2,7 vezes maior em pacientes com esquizofrenia do que infectados sem a doença. O estudo foi publicado na quarta-feira, 27, na revista JAMA Psiquiatria. Os pesquisadores analisaram o registro de 26.540 pacientes em Nova York, de março a maio de 2020, com 7.348 registros de contágio pela SARS-CoV-2. Posteriormente, dividiram participantes em 3 categorias, com transtorno do aspecto esquizofrênico, transtorno de humor, transtorno de ansiedade generalizada, comparando os resultados da doença com os outros infectados pela Covid-19 sem sintomas referidos. Assim, dentre os mais de 7.000 pacientes do estudo infectado pelo coronavírus, 75 pacientes sofriam de esquizofrenia, 564 tinham transtorno de humor e mais de 360 foram observados com transtorno de ansiedade. Além do mais 864 pacientes com Covid-19 morreram ou foram transferidos para os hospícios em um prazo de 45 dias após o diagnóstico. Após ter exercício, correção de resultados, levando em consideração gênero, idade, etnia e outros fatores de risco, os pesquisadores descobriram que em pessoas com esquizofrenia, as chances de morrer por Covid-19 são maiores em aproximadamente 2,7 vezes. No entanto, a ligação entre transtorno de humor, ansiedade generalizada com morte por coronavírus não foram encontradas. Deve-se notar que, segundo autores do estudo, a redução de expectativa de vida em pacientes com esquizofrenia habitualmente está ligada a outros fatores médicos de risco e a questão exige mais estudos com a agência Sputnik Brasil.
Bronzeado saudável não existe. Dermatologista alerta sobre o risco de exposição solar, sobre a importância da proteção solar eficaz. Infelizmente, aquele bronze dourado e saudável não existe. Esse que é o desejo de muitas pessoas pode representar um perigo para a saúde da pele. Classificamos tipos de pele, de 1 a 5, de acordo com a capacidade de resposta e radiação ultravioleta UV, sendo chamado fototipo 1 é aquele que sempre se queima e nunca se bronzeia, até o 5, pele negra, totalmente pigmentada com uma grande resistência à radiação UV. A pigmentação consecutiva, cor natural da pele, é definida geneticamente a cor facultativa, bronzeada, induzida pela exposição solar e é reversível. Quando cessa a exposição, explica a dermatologista doutora Ana Paula Fussi, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologista, SBD, Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, SBCD, Acadêmica Europeia de Dermatologia, EADV. A chamada bronzeado natural observado nas peles mais claras para ocorrer ocasiona os danos no DNA da célula. As sequências serão vistas anos mais tarde em forma de fotoenvelhecimento, manchas ou lesões cutâneas malignas. O ideal é respeitar seu tipo de pele e sua sensibilidade ao sol. Nunca queimar o ponto de descascar. Importante, evite se expor ao sol entre as 10 e as 16. Detalha a dermatologista. Doutora Ana Paula alerta ainda sobre o risco de bronzeamento artificial através das câmeras de bronzeamento. Esse é ainda mais prejudicial para a pele do que a exposição ao sol. A radiação é entregue de forma concentrada e direita, sem nenhum tipo de filtro ou proteção. A médica ressalta que o filtro solar não é uma permissão para a exposição ao sol. Ele é um grande aliado desde que sejam seguidas as orientações de horário, evitar exposição exagerada e usar complementos com bonés, óculos, etc. Reforça a doutora Ana Paula Fussi. Proteção solar eficaz. A rotina de proteção solar é muito importante em qualquer época do ano, sobretudo agora no verão. Não deixe para aplicar o filtro quando chegar na praia ou piscina, por exemplo. O ideal é aplicá-lo cerca de 20 minutos antes de se expor ao sol, para dar tempo de ser absorvido e começar a exigir. Também devemos reaplicar o filtro solar a cada 2 horas, ou após se melhorar ou suar muito. Destaca a dermatologista Fabiana Seide, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. Doutora Fabiana apresenta 5 dicas para uma proteção solar eficaz. Primeiro, utilize a quantidade correta do filtro de 2 gramas, 2 centímetros, que equivale a uma colher de chá cheia para o rosto e pescoço. Para o corpo, 1 colher de chá. Para o braço, antebraço, 1 colher de chá. Para a frente do tronco, outra colher. Para as costas, 2 colheres de chá. Para a coxa ou perna, 1 para a parte da frente, outra para a parte de trás. Use o filtro com FPS 30 ou maior para as crianças ou pessoas que possuem uma pele mais sensível. FPS de no mínimo 50. 3. Cuidado para não esquecer determinadas partes do corpo. As regiões mais esquecidas são pálpebras, lábios, ponta e cantinhos do nariz, orelhas, nuca, as mãos e pés. É claro, para os homens calvos, é fundamental aplicar
nas áreas sem cabelos. 4. Use roupas leves, claras e chapéu e óculos de proteção UV. Quem costuma ficar muito tempo no sol tem que redobrar os cuidados e investir em roupas com proteção ultravioleta. As roupas normais ajudam a impedir o bronzeado, mas não impede que a radiação chegue até a pele. Portanto, roupas específicas com proteção UV são ideais. 5. Cuidado com o guarda-sol. Os modelos de nylon devem ser evitados, pois deixam passar 90% da radiação ultravioleta. Opto por modelos de cor escura, feito de algodão, lona ou fibras sintéticas. Também existem modelos com tecidos com proteção UV, explica a doutora Fabiana Seiden.